Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nosso estudo do Evangelho maravilhoso. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa preparação, a nossa irradiação, para que possamos entrar numa única sintonia. Então, a partir desse momento, eu convido você a trazer o seu pensamento para o momento presente, respirar fundo, encher o seu peito de ar e soltar. Procure a partir de agora relaxar o seu corpo físico. Respire fundo, enche o peito de ar e solta. Vai relaxando cada parte do seu corpo agora. Começando pelos pés. Você vai subindo esse relaxamento, passando por todo o seu corpo, pelas pernas, pelo quadril, pelo seu abdômen e peito, relaxando toda a extensão da sua coluna, seus braços e mãos. Relaxe seus ombros, seu pescoço, relaxe o seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe. Relaxe o seu couro cabeludo. Respire, enche o seu peito de ar e solte. E assim, com seu corpo mais relaxado, se que a sua mente fique mais serena, mais calma, mais tranquila, mais voltada para o momento presente, para o já, para o agora, que permite você se conectar à sua essência, seu eu interior, que é divino. Conecte-se a você mesmo, a você mesmo. Perceba aquela chama que tem lá dentro do seu coração, no íntimo da sua alma. E agradeça. Agradeça por mais esse dia de oportunidade que Deus te presenteou. Mais esse dia que você pode conviver com as pessoas mais caras, mais importantes para você. Mais esse dia que Deus te permitiu experimentar vivências que com certeza te deram algum tipo de aprendizado. Mesmo que você possa ter passado por algo que não estava esperando. Mas um dia, você teve um teto, você teve um pão, você teve uma cama macia para descansar, ar para respirar. Agradeça. Agradeça também pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para aprender um pouco mais sobre o que Ele veio nos ensinar, o seu Evangelho. E através da gratidão, a gente vai expandindo a nossa luz interior, aquela luz, aquela chama que tem lá dentro do seu coração, da sua alma. A gratidão é o combustível para fazer com que essa luz possa se expandir cada vez mais, aumentando, crescendo, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Nesse processo você se auto-ilumina, mas você continua alimentando a sua alma e o seu coração com a gratidão. E agora você coloca uma pitada de amor. Aquele mesmo amor que você sente na pessoa mais cara para você. Aquele mesmo amor que você sente quando recebe aquele abraço
aquela pessoa que você tanto ama. E esse amor faz com que essa luz agora expanda ainda mais, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Você irradia como se fosse uma pequena estrela que ilumina e aquece tudo à sua volta, em todas as direções. Irradie com todo o seu coração, com toda a sua alma. Dessa forma, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com a do outro e do outro. Todos nós aqui, esta noite, seja virtual ou presencialmente, vamos nos conectando às nossas luzes, formando uma linda corrente de luz, gratidão e amor, que nos conecta também à espiritualidade, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, que sempre estão aqui conosco durante esses estudos para nos auxiliar, para nos ensinar através das intuições e inspirações que recebemos. E com muita gratidão e amor no coração, nessa conexão maravilhosa, nós oramos para agradecer ainda mais a oração que o nosso amigo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo, perceba seu corpo novamente, as pernas, braços, peso que seu corpo faz sobre a cadeira, onde você estiver sentado ou sentada. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados agora, prontos para começar o nosso estudo de hoje com a bênção de Jesus. Bom, Evangelho, capítulo 4, nós estamos no finalzinho do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente vai fazer a leitura do último item desse capítulo, que é o item 26, do capítulo 4 do Evangelho. E é um capítulo muito interessante, na qual a gente está estudando sobre a reencarnação. Para quem estava aqui desde o começo, a gente ouviu uma música maravilhosa que fala exatamente disso. Quanto tempo eu devo permanecer? Quantas vezes eu devo reencarnar? A gente falou sobre isso semana passada. Qual é o limite da reencarnação? Quantas vezes devemos reencarnar? E a gente entendeu que não tem como saber. Porque a reencarnação, ela é a oportunidade que temos para evoluir, para crescer. A reencarnação é um passinho que a gente dá na nossa vida em direção à nossa evolução espiritual. E vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, se a gente vai continuar progredindo ou se a gente vai estacionar, parar no tempo, sem aprender nada. Ou seja, vai depender da nossa teimosia. Quanto mais teimosos formos em continuar parados, estacionados na jornada evolutiva, mais tempo demoraremos para chegar na evolução. E mais reencarnações sucessivas precisaremos vivenciar para concluir essa trajetória. E na música fala, né? Quanto tempo, me diz você, quanto tempo você vai insistir em permanecer parado? Quanto tempo nós vamos continuar teimando em não querer evoluir? A gente falou também na questão de que, como vivemos hoje, né, nós somos espíritos inferiores, vivemos num planeta de provas e expiações. A pergunta do item anterior do Evangelho é, então quer dizer que a encarnação é uma punição para todos que nela estão vivendo?
E a gente entendeu que não tem nada a ver com punição. Tudo na nossa vida é uma colheita. Tudo que passamos não é nada mais, nada menos que a colheita do que nós plantamos ontem. O resultado das escolhas que nós fizemos através do nosso livre-arbítrio. O que eu escolho fazer agora, cabe a mim, ao meu livre-arbítrio. Porém, a consequência dessa escolha é obrigatória. A colheita do plantio que eu faço hoje é obrigatória. Então, não é que é punição, mas é consequência das escolhas que eu fiz ontem. E por isso tem gente que sofre muito, mais do que outros, na reencarnação atual. Todos nós estamos colhendo o que plantamos. Teve gente que plantou muito limão e está colhendo bastante limão agora. Mas se aprender a fazer desse limão uma limonada, vai ter oportunidade de plantar novas sementes. Quem sabe pode plantar outras frutas mais doces, para ter experiências mais agradáveis no futuro. Então, tudo é questão de colheita, não é de punição. É resultado, não é castigo. Deus pensa, Deus, que é um ser soberanamente justo e bom, causa, lá, tudo bem? Causa primária de tudo, né? O criador de tudo, que é um ser soberanamente justo, quer dizer, ele está no mais alto grau da bondade e da justiça. Seria justo achar que ele nos pune, que ele nos castiga, sendo que é o ser mais bondoso que existe no universo? Já viu um pai caridoso castigar, punir o filho, bater no filho? Um pai mesmo, amoroso. Boa noite. Um pai amoroso. Alguém já viu um pai amoroso bater no filho? Não vi. Então, Deus, que é soberanamente justo e bom, não castiga ninguém. Ele permite passarmos por experiências para aprendermos a crescer e evoluir. Simples assim. Ele permite que colhemos os frutos que plantamos, para que a gente aprenda a plantar melhor. Só isso. Então, a reencarnação ela não tem limite. Porque nós é que determinamos o nosso caminho, né? Foi isso que a gente falou na semana passada, nos últimos estudos que a gente estava aprofundando nessa questão da reencarnação do capítulo 4 do Evangelho. Então, eu vou fazer agora a leitura do item 26, que é o último item desse capítulo. São 3 parágrafos para a gente comentar. Continuando aqui, do item 25, ele fala nessa questão de que não é punição, né, que foi um texto de São Luís. E aí, continuando, ele fala assim: uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. Qual diferença? A diferença daqueles que sofrem mais do que os outros, que escolhem permanecer na dor mais do que os outros, aqueles que são mais teimosos que os outros. Então fica mais tempo repetindo quase que a mesma reencarnação, com os mesmos desafios, porque não quer evoluir. Certo? Então é essa a diferença que ele está falando, tá? O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Olha que comparação inteligente que ele fez. Mas antes de comentar, eu vou ler o restante aqui. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual,
A encarnação é um meio para desenvolver a sua inteligência. Mas, para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez. Aí já é uma pergunta que ele está fazendo, tá? Porque agora que eu vi que é uma pergunta. Ó. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Vamos entender esse texto aqui. Começando pela primeira parte, na qual ele faz a comparação com a escola. Ele compara a encarnação com a escola, né? A gente está lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, a gente vai passando, né? De ano em ano, e vai crescendo, evoluindo na escola. Como que funciona? Tem a matéria, o professor dá a matéria, o aluno escolhe se ele vai estudar ou não estudar. Aquele que se esforça, que estuda, que se dedica, ele vai passar de ano facilmente. Seguir sua jornada de uma forma mais retilínea, vamos dizer assim, mais rápida. Mas aquele aluno que é mais teimoso, que tem preguiça de estudar, que não leva a sério o que o professor fala, que fica brincando, que deixa de fazer as tarefas, o que vai acontecer com ele? A chance dele repetir o ano é muito grande. E é aí que está o sofrimento. Enquanto que os outros estão progredindo, passando para o próximo ano, para o próximo ano, para o próximo ano, os retardatários, os mais teimosos, vão ficando. E vão tendo que repetir a série. E rever tudo de novo. E aí fica maçante, fica chato. Se ele já achava chato na primeira vez que ele estava naquele ano, imagina repetindo de novo. Repetindo de novo. Repetindo de novo. Então, enquanto uns vão, tipo, lá do ensino fundamental à formatura, de uma forma mais rápida, porque vai se dedicando, vai estudando, vai levando a sério os estudos, outros demoram e às vezes nem concluem, né? É óbvio que para o espírito não tem essa opção de não concluir. Não existe essa opção. Todos nós vamos chegar ao nível de espíritos puros. Todos, sem exceção. A questão é que uns vão demorar muito tempo, enquanto que outros vão ir de uma forma mais linear, mais retilínea, mais rápida. Então, aqueles que ficam teimando, prolongando as suas reencarnações, a sua existência no mesmo estágio, esses sim sofrem uma espécie de castigo, mas não de Deus. É uma colheita que ele está fazendo para ele mesmo, um castigo que ele está plantando, promovendo para ele mesmo, de reviver aquela mesma vida
aquelas mesmas situações repetidas vezes. E aí a gente entra num grau ainda mais elevado desse problema, que é a questão das evoluções dos mundos, que a gente já estudou aqui também, né? Os mundos também evoluem. Eles vão em estágios evolutivos e em estágios evolutivos, né? A gente aprendeu, quais são os estágios dos mundos? Os mundos primitivos. Isso está no capítulo anterior do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais ou divinos. 5 estágios de evolução de mundos. Nós estamos no segundo estágio, que é o de provas e expiação. O que acontece? O mundo vai evoluindo de acordo com o padrão de vibração, de comportamento, de sentimento dos seus habitantes. Então, conforme os espíritos que nele convivem vão melhorando, vão evoluindo, o mundo também vai progredindo. E a energia, a vibração desse mundo vai mudando. Aqueles retardatários, os repetentes, aqueles que não passam de ano, se eles ficarem muito tempo ali, na mesma série, no mesmo ano, o que acontece? Quando o mundo evoluir, passar para um outro estágio, ele não consegue ficar ali mais. Comparando com a escola, é como se a escola evoluísse, deixasse de ser uma escola de ensino fundamental e se transformasse numa escola de ensino médio. Aí não dá mais para aluno de ensino fundamental frequentar essa escola. Então, aquele que permaneceu no ensino fundamental vai ter que procurar outra escola. E é isso que acontece. Quando o mundo faz uma transição de estágio evolutivo, aqueles espíritos que não acompanham a evolução daquele mundo vão para outro. São expurgados. Não por castigo, não por punição de Deus, mas porque eles não conseguem se sintonizar com um novo mundo que ele está se transformando. Então, vai embora para outro planeta. E agora imagina nós que estamos no grau que a gente está, né? A gente já desenvolveu, graças a Deus, não somos mais homens das cavernas. Não moramos mais em um mundo primitivo. Moramos num mundo de prova e expiação, mas não primitivo. Então nós temos tecnologia, nós temos o conforto de ter a casa, internet, energia elétrica, enfim. Todo o conforto e tecnologia que a gente desenvolveu. De repente, a gente é obrigado a ir para um lugar onde não tem nada disso. E isso não é o pior. O pior é você ter que ir para um lugar onde, além de não ter nada disso, você se distanciar por um tempo que você não sabe quanto tempo das pessoas que você ama. Eu acho que esse é o pior castigo que nós nos promovemos para nós mesmos. Pensa, você ficar longe das pessoas que você mais ama por um tempo que você nem sabe quanto tempo vai ser. Para um lugar distante que não tem como encontrar, não é impossível. Então, isso é realmente muito penoso. Mas também não é castigo, é colheita. Cabe a nós o esforço no dia a dia de buscar a nossa melhora íntima para acompanhar essa evolução. E desenvolvendo, crescendo, evoluindo, acompanhando o mundo que a gente habita. E isso está acontecendo agora no planeta Terra. Não sei se vocês já ouviram falar, o planeta Terra está num momento de transição das provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. É lógico que isso é um período gradativo e longo, mais ou menos longo para nós encarnados, né? Para o espírito nem tanto. Então é um período gradativo, mas o processo já começou, já está acontecendo, e já tem espíritos que já foram embora. Inclusive, a espiritualidade está trazendo a reencarnação como uma última chance para muitos espíritos que ainda estão presos lá nas zonas umbralinas ou presos na teimosia de querer permanecer no ódio, na raiva, na vingança. Alguns deles estão tendo a última oportunidade de reencarnar para ver se eles engrenam
uma última chance de continuar aqui. Por isso que a gente está vendo muita coisa acontecer, muita coisa desagradável acontecer. Tem muito espírito evoluído já reencarnando agora entre nós, para ajudar esse movimento de evolução, assim como tem muito espírito trevoso, muito espírito ainda que vem lá das zonas inferiores mesmo, tendo essa oportunidade. Por isso a gente vê tanta desigualdade, catástrofes, né? Essas coisas horrorosas que andam acontecendo, né? A gente está presenciando ultimamente aí, gente entrando em creche, fazendo os absurdos que fizeram, enfim. Não cabe eu entrar nesse mérito aqui. Mas essas músicas que as crianças andam ouvindo, influenciadas por esses espíritos inferiores que vêm e estão tendo essa última chance. E se eles não aproveitarem, não vão ficar. Mas é muito fácil olhar o outro. É muito fácil pensar assim, o fulano que mora lá naquele lugar ruim, que comete crimes, ele pode ser deportado para outro planeta. Tá, e nós? Será que a gente também não está tendo uma última oportunidade? Será que nós também não estamos insistindo no erro? Será que nós também não estamos permanecendo nas nossas imperfeições? Igual um burro empacado que não quer sair do lugar de jeito nenhum? Com medo de nos enfrentar, nos olhar frente a frente, olho no olho, olhar para dentro de nós, enxergando as nossas imperfeições, para que nós realmente, definitivamente, de fato, no dia a dia, possamos nos melhorar como seres humanos? Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade? Será que nós estamos procurando julgar a nós mesmos, ao invés de ficar julgando o outro? Porque nós somos especialistas em julgar o outro. Especialista em apontar o dedo. Nossa, olha aquela fulana lá, mas gosta de falar da vida dos outros. Eu estou falando da vida de quem? Quando eu falo isso, estou falando de outro. Estou falando da vida dos outros. Estou julgando alguém, estou fazendo o mesmo no mesmo tempo. Então, nós temos, a gente ficar olhando o outro, julgando, olha, aquele ali não fica não, hein? Aquele ali está despedindo. E nós? Será que nós não estamos nos despedindo também? Será que nós estamos fazendo a nossa parte para continuar aqui, merecer continuar aqui? O universo funciona através do mérito. Sempre foi assim. Quanto mais tivermos o mérito, mais receberemos. E Deus sempre, às vezes, nos dá até um pouquinho mais do que merecemos. Para ver se nos, sabe, se nos empurra. Vou te dar um pouquinho, você não merece. Vou te dar um pouquinho a mais, para ver se você dá o próximo passo. Vai, meu filho, vai. E a gente continuou temando, empatado no mesmo lugar. Então, a nossa função é olhar para dentro, não é olhar para fora. Não é olhar para o outro que está cometendo um crime. É olhar para dentro e ver quais os crimes que eu estou cometendo. Os crimes que eu cometo, às vezes, contra mim mesmo. Os crimes que eu cometo contra a minha família, as pessoas mais próximas. Crimes que eu tenho com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos. A raiva que eu deixo tomar conta de mim quando algo acontece que eu não gosto. As ações e reações que eu tenho movido pela impulsividade do ódio, da raiva, do rancor. A mágoa que eu permaneço, que eu permito permanecer no meu coração, porque eu não quero aprender a perdoar. Mas eu não suporto ver fulano. Quando eu penso no fulano, já me vê um ódio. Se eu pudesse, o que eu faria com o fulano? Será que o problema está no fulano? Ou o problema está em nós, que estamos teimando em não aprender a perdoar? Teimando em continuar alimentando raiva, mágoa, ressentimento, remorso, rancor. E detalhe, gente, todos esses sentimentos que eu falei aqui
todos eles, são causas de doenças graves. Doenças que podem ser físicas, podem ser psicológicas, mentais, e principalmente são espirituais. A causa de todas as doenças está nas nossas imperfeições. Qualquer que seja. Ah, mas peraí, então você está falando que se eu pegar uma gripe é por causa de uma falha ali? É. Como assim? A gripe é um vírus que eu peguei do meio externo. Como é que isso pode ser algo interno? Simples. Quando eu estou vibrando no ódio, na raiva, no rancor, medo, raiva, tristeza, rancor, ódio, remorso, tudo isso que eu estou falando aqui, são sentimentos de baixa vibração, baixa energia. Quando a gente alimenta esse tipo de sentimento em nós, uma coisa importante todos nós termos a consciência que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito é um sistema só, está tudo interligado. E essa ligação, gente, ela é íntima a ponto de ser atômica. Cada átomo do seu corpo está ligado a cada átomo do seu perispírito, que está ligado às energias que são que cada átomo do seu corpo, do seu perispírito, é alimentado pelo seu pensamento. O seu pensamento influencia e contamina cada átomo do seu corpo. A ciência já sabe disso, já foi constatado isso cientificamente. Quando estamos com medo, raiva, tristeza, esse tipo de sentimento, o nosso sistema imunológico do organismo físico diminui. A nossa capacidade de defesa contra os ataques dos organismos, micro-organismos externos, diminui. Nosso corpo perde a defesa, perde a proteção. Então, quando eu estou alimentando raiva, medo, remorso, ódio, rancor, ressentimento, etc., o meu sistema imunológico físico, orgânico, abaixa, me colocando mais propenso a ser contaminado pelos vírus, micro-organismos ou energias do ambiente em que me encontro. Portanto, até mesmo aquele resfriado que você pega é causado pela sua condição psíquica e seus sentimentos. Porque se você estiver bem, se você estiver vibrando em sentimentos bons, no amor, se você estiver feliz, se você estiver bem com você mesmo, seu sistema imunológico fica muito mais forte. Quando você ama, seu sistema imunológico aumenta. Quando você perdoa, seu sistema imunológico aumenta. E você tem uma chuva de dopamina no seu organismo, o hormônio da felicidade. Não sei se você já ouviu falar desse hormônio, dopamina. Quando você faz caridade, quando você faz coisas do bem, você está promovendo um organismo muito mais saudável, muito mais protegido. E eu vou dar uma prova cabal para vocês disso. Quem aqui, qualquer um de vocês que estiver na live, estiver aqui, ouviu falar de Jesus, que Jesus adoeceu uma única vez quando ele esteve aqui? Vocês ouviram falar de Jesus doente em algum momento? Percebe? E olha que ele veio numa época que não tinha tecnologia de hoje, hein? Ele andava a pé, sujeito às intempéries do tempo, do clima, às vezes dormia no relento, às vezes ficava dias sem se alimentar direito, às vezes até sem beber, se hidratar. Ele andava a pé. Ele dependia das pessoas para se alimentar, do que ele encontrava no caminho. Ele não tinha uma nutrição saudável para manter o corpo saudável. Percebe? E nunca ficou doente. Por quê? Ele é um espírito superior, um espírito puro,
ele mesmo imantava seu organismo físico da sua energia, que era muito alta. Porque ele sempre vibrava no amor. Então, o sistema imunológico dele sempre estava em alta, do organismo físico dele. Sempre estava em alta. Ele não ficou doente. E quantas vezes ele teve contato com doentes? E quantas vezes ele curou leproso, que era a doença que era o mal da época, né? A peste. Qualquer um que chegasse perto contraía o vírus. Eu não sei se é vírus, se é bactéria, mas enfim, contraía a doença, pegava a lepra e era considerado como renegado. Ele abraçava os leprosos e não ficou doente. Milagre? É, milagre. Milagre do espírito puro que ele era, do amor que ele propagava. Então, todas as doenças, sim, são causadas pelas nossas imperfeições. Pelos nossos vícios, nossos erros, nossas baixas vibrações, nossos comportamentos inadequados, nossos maus hábitos. As doenças são causadas por isso. Então, a reencarnação é justamente para a gente ir experimentando essas coisas e aprendendo essas coisas, para que a gente possa ir nos fortalecendo e nos curando, galgando degrau por degrau até chegar lá no nível de Jesus. É para isso que serve. Por isso que eu achei muito interessante essa comparação com a escola. Né? Aí ele fala no segundo parágrafo dessa questão, né? Pensa, o homem primitivo, o ser, Deus cria o espírito na sua forma mais simples e ignorante, para que ele possa ir evoluindo e se desenvolvendo. Então, aqueles espíritos que estão no nível dos primitivos, dos selvagens, faz parte. É o início da jornada, como nós já passamos por isso. Isso não é punição. É o início da jornada. É assim que começa. A punição é quando ficamos persistindo, insistindo em permanecer no mesmo lugar, experimentando as mesmas dores, experimentando os mesmos ferimentos, abrindo e reabrindo a ferida através da nossa teimosia em não perdoar e não querer melhorar. Isso aí é castigo, é punição. De Deus, não. Nós mesmos nos colocamos nessa situação. E dói mesmo, muito. E aí, você vê uma pessoa que está brigando com a outra, duas pessoas que têm um atrito, às vezes até da mesma família, né? Aí você chega para conversar. Como que eu perdoo o fulano? Fulano acabou com a minha vida. Como que eu posso deixar barato isso que ele fez comigo? Ele me humilhou. Como que eu posso passar por cima disso? Eu tenho vergonha na cara. Essa tal da vergonha na cara se chama orgulho, vaidade. E é justamente isso que a gente tem que combater em nós. Aí eu te pergunto, tá, vamos supor que uma pessoa falou mal de você, uma pessoa da sua família, uma pessoa dentro da sua casa falou mal de você, aquilo te feriu, te magoou. É lógico que magoa. Todos nós sentimos mágoa. Normal, faz parte. O problema não é quando vem a mágoa. O problema é o que fazemos com a mágoa. Na maioria das vezes a gente insiste em ficar alimentando ela dentro de nós. Ao invés de procurar superar, a gente fica alimentando aquilo. Esse é o problema. Quando alguém faz algo contra nós, dói. Dói muito. Só que nós estamos aqui justamente para aprender a superar isso. E não é superar de verdade, moralmente que eu estou falando. Porque tem gente que acha que superar é vingar. Tem gente que acha que é vingar, né? Fulano falou mal de mim, vou acabar com a vida dela, vou acabar com a raça dela. Aí vai lá, se vinga, agora eu superei. Aí quando você se vinga, sabe o que acontece? Além de não melhorar aquela sensação de remorso que fica, vem outra coisa ainda pior. Começa a te
a te destruir por dentro, que é a culpa. Quando você se vinga de alguém, você alimenta o remorso, a mágoa, o ódio, e ainda contrai culpa. E a culpa nos destrói. A culpa nos joga lá embaixo. A culpa é cruel. Então não é o caminho, esse não é e nunca foi o caminho. O único caminho é o amor. O apóstolo Paulo falou isso. O único caminho é o amor. A pessoa te ofendeu, te magoou, você vai sentir. Óbvio que vai, nós todos vamos. Mas cabe a nós trabalhar em nós, superar essa mágoa, trocando ela, pelo menos pelo perdão. Mas é difícil perdoar, por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está passando por isso, para aprender a perdoar. Senão a gente não precisaria passar por isso mais. É igual a história da paciência. Né? A gente já falou várias vezes aqui. Eu quero ter paciência, meu Deus. Aí Deus vai te mandar uns 200, que vai conver que você te testando sua paciência todo dia. Você não vai ganhar a paciência de graça. Você vai ter que desenvolver ela em você. Não é punição, é oportunidade. Deus está colocando a pessoa para testar sua paciência para você colocar a paciência em prática. É assim que a gente desenvolve. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a função da reencarnação, percebe? Esse é o objetivo da reencarnação. Para a gente experimentar ser traído, ser abandonado, ser julgado. Não porque nós temos que sofrer, para aprender como é ruim quando a gente trai, como é péssimo quando a gente abandona, como é pior ainda quando a gente julga. A gente só aprende a parar de julgar quando a gente é julgado. A gente só aprende como o frio dói quando a gente passa por ele. Não é assim? Se eu nunca passei frio, como é que eu vou saber qual o desconforto ele causa? Se eu nunca passei fome, como é que eu vou saber qual é a dor da fome? Eu já passei frio, porque eu sonhei. Eu estava na casa de uma amiga. E quando você estava na casa dela, eu fiquei a noite inteira com frio. Tá vendo? É ruim, não é? Eu só cobri de manhã. E aí você vê uma pessoa com frio, se você já passou frio, você vai entender a dor dela. Então é para isso que a gente vem, para a gente experimentar essas dores que nós precisamos para aprender. É para a gente ter a paciência testada mesmo. É para a gente sofrer traições, desilusões, para a gente aprender a superar isso, não superar o outro, superar isso dentro de nós. Porque o que o outro faz para nós é responsabilidade dele. Se uma pessoa me xinga, é a pessoa que tem que responder por isso, ela com ela. Ela que vai ter que enfrentar a culpa de ter feito algo ruim, algo pesado contra alguém. Eu não tenho que trazer aquele xingamento e ficar sofrendo com aquilo, que não é meu. Foi a pessoa que disparou aquela flecha de ódio através da língua, da boca. Jesus disse também, né? O problema não é o que entra na boca, é o que sai dela. Às vezes, dependendo do tipo de palavra que nós deixamos sair da nossa boca, é muito mais sujo, muito mais cruel, muito mais doloroso do que, às vezes, um tapa. Não que eu estou falando que é bom dar tapa nos outros, mas, assim, cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala vem de onde? Coração. Do coração. Então, é para isso que nós estamos aqui. Para viver, experimentar e superar todos
esses desafios que vêm em forma de problemas, desafetos. E aí entra no último parágrafo que ele falou. Tá, mas não podia todo mundo vir? Todo mundo já evoluiu de uma vez e o mundo já... Não ia ser mais fácil? A gente sempre quer o mais fácil, né? A gente sempre quer o mais fácil, o mais rápido. Não tem como. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas. Como é que eu vou querer que o mundo, todos venham numa encarnação só, passe pelas mesmas coisas e evolua igual? Sendo que cada um tem a sua própria verdade. Cada um tem a sua própria maneira de enxergar o mundo. E cada um tem o seu livre-arbítrio. É igual a classe lá, a sala de aula. Uns alunos vão passar direto, vão com notas altas, outros vão escolher ficar parados, vão repetir porque tiveram preguiça de estudar. Livre-arbítrio. Não dá para ser assim tão fácil. Cada um faz a sua jornada. A responsabilidade dos meus passos, da minha caminhada, da minha jornada é somente minha. Quer ver uma frase que vocês já devem ter ouvido muito? A gente ouve direto aqui no centro, principalmente aqui no centro. A gente ouve assim. Ah, fulano, reza para mim. Reza para mim. Por quê? Você não tem condição de rezar? Você não sabe orar? Por que você tem que pedir para alguém rezar para você? Não estou falando isso dizendo que é errado a gente orar por alguém. Muito pelo contrário, é um ato de caridade quando você ora por alguém. Mas pensa, eu vou falar algumas palavras pesadas aqui, para ficar bem claro. Pensa na preguiça da pessoa que pede para alguém orar por ela. Ela está com preguiça de orar ela mesma. Aí ora para mim. Estou fazendo tanta dificuldade, mas não pode parar 5 minutos, fazer uma meditação, conversar com Deus. Não pode, ao invés de ir para tomar todas no final de semana, não pode tirar 1 hora do final de semana para se dedicar para Deus, para se conectar com algo melhor, para ir fazer um movimento de caridade, para ir visitar um amigo, para ir visitar uma pessoa, para ajudar uma pessoa. Às vezes um familiar está precisando, às vezes, de um ouvido. Não pode. Porque tem que ir para aquele compromisso, tem que passear, tem que fazer isso. Sextou, bebê! Mas olha para mim, tá? Vou ali tomar umas, mas olha para mim. Cara, se você não fizer essa parte, você não vai sair do lugar. É importante orarmos para as pessoas, claro. A pessoa está passando por uma doença, por uma dificuldade, enfim. Quando isso vem do coração, é poderoso. Mas olha para mim, tipo assim, eu não faço nada por mim, você faz. Tipo assim, os outros que têm que fazer para mim. Os outros que têm que colocar minha vida no eixo, não sou eu. A responsabilidade da nossa vida é nossa. Nossa. Nós temos que assumir isso. Nós temos que segurar na rédea da nossa própria vida e tocar em frente. Nesse momento, quando estamos assumindo a responsabilidade, estamos enfrentando desafios, passando por dificuldades, alguém ora por nós, isso é muito bom. Ajuda. Mas ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ninguém vai vir conectar na minha mente e vai instalar como se fosse um aplicativo que eu estivesse instalando na minha mente, aplicativo da paciência, baixando agora da internet. Pronto, agora tem paciência. Não. Eu vou ter que trabalhar ela, exercitar, assumir minha vida, assumir as coisas que eu preciso aprender. Eu só vou passar adiante se eu me esforçar e estudar para fazer as provas bem feitas. Porque se eu quiser que alguém faça a prova para mim, vai ser cola. E o professor vai descobrir, sabe por quê? Deus vê tudo. O professor vê tudo, viu, gente? Ele não dá para enganar. Então, se você estiver colando, ele vai ver que você está colando. E não vai valer só a prova. Não vai valer a pena. Com isso, a gente encerra o capítulo 4 do Evangelho, que é sobre essa questão importantíssima
da reencarnação. E vocês estão tão calados hoje, que vocês não devem, ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, ou estão entendendo tudo. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, gente. Minha garganta está secando aqui, senão tanto falar sozinho. É porque o choque de realidade é grande. Oi? É o choque de realidade é grande, tanto que eu pensativo. Verdade, né? Choque de realidade. O Everton, Opa, fala, Cleber. a gente tem um grande defeito. Só vê o que a gente faz dos outros. Nunca que julga o que os outros fez pra gente, né, Everton? O que você falou, Cleber? A gente tem um grande defeito. Só vê o que os outros fazem pra gente. A gente nunca que julga que os outros fizeram alguma coisa pra gente. Fulano me prejudicou. Fulano, olha lá, fulano fez isso comigo. E não vê o outro lado. Não vê o que a gente faz com as outras pessoas. Não percebe o que a gente causa. Parece que minha conexão aqui está dando umas travadas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Parece que deu uma travada aqui, tá, né? Beleza. Bom, já que ninguém quer falar nada, né? Eu queria aprender também, gente. Queria ouvir vocês. Tô brincando, tá? Porque às vezes o que eu tô falando aqui, eu tô aprendendo também. Muitas coisas que eu falo aqui vêm dos nossos amigos. Já escutar o estudo depois que é gravado, né? Às vezes me dá na telha de ouvir um ou outro, sim, tô, às vezes indo pro trabalho, fico ouvindo, eu fico, nossa, não lembro que eu falei isso, sabe? Muita coisa vem de inspiração. Espiritualidade, eles estão muito ativos com a gente aqui, muito mais do que a gente tem. Esse choque de realidade, eu também tomo ele aqui. Na hora que eu falo assim, nu, como que eu falei isso? Eu que tenho que aprender isso que eu estou falando. Fala, Laura, você levantou a mão? Também seria bom lembrar que na parte do estudo ali, que a reencarnação acontece, de um está mais adiantado, o outro está mais atrasado, mas é justo porque vamos supor que não encarnasse aqui na Terra os espíritos mais avançados. Então, quantos anos que levaria para a humanidade chegar, atingir o progresso que tem hoje? Então, de tempos em tempos, Deus permite que os espíritos mais evoluídos venham para esse mundo para dar aquela adiantada, para dar aquele empurrão na evolução, porque tudo tem um tempo certo na programação de Deus. Nada acontece por acaso. Então, volta e meia vai vir pessoas super bacanas, com moral mais elevada para pegar e... Porque daí chega aquela hora que não tem mais jeito, o mundo tem que evoluir. Então, aí você já vê a justiça de Deus, né? Porque Deus é extremamente justo. Ele não abandona o homem primitivo à própria sorte dele, né? Porque se aquele pessoal da capela não tivesse vindo para cá, lógico, já tinha vida nesse planeta aqui, mas quanto tempo eles iam levar para ter todo esse conhecimento que a gente conseguiu? Excelente observação, Laura, excelente. O que ele está falando é essa diversidade. Pensa, da mesma forma que tem os inferiores que estão tendo uma última oportunidade, tem muito espírito de luz reencarnando para nos ajudar.
para nos mostrar o caminho. Então, é da lei que os mais evoluídos, os mais adiantados, auxiliem os mais atrasados. Pode falar. Dizem muito que os autistas, né, eles são espíritos evoluídos. E em casa, eu tenho um primo autista. E se você ver o jeito que... Primeiro, que a gente sempre foi uma família muito unida. Filhos, irmãos, avó, avô, mãe. A gente sempre foi unido, graças a Deus. Só que é como se a gente estivesse redescobrindo o que seria o amor de verdade. O que é o amor de verdade? Porque para a gente é como se amor fosse homem e mulher. E não é, na verdade. O amor que a gente fala é amor... Fraterno. É o amor entre você e outro irmão, é uma caridade de você sentar e prestar os ouvidos, escutar. E isso, o Cauê, ele trouxe muito isso para a vida da gente. A gente teve que aprender a viver novamente com ele. E foi muito legal, porque foi uma nova experiência. E todos os dias são novas experiências com ele, todos os dias são novas descobertas, e é muito bacana, muito legal. Isso mesmo. Porque a gente realmente cresce quando a gente é desafiado. E foram grandes desafios com ele mesmo. Primeiro, assim, a família paterna, depois escola, depois sociedade. Como a gente veio de uma cidade muito pequenininha do interior de Pernambuco, o meu sotaque é diferente. Eu percebi. E a gente veio de lá, então era uma coisa que, para a sociedade, é como se ele fosse um dos primeiros. A escola, ele é o primeiro autista. Aí, como ele era o único filho, ele era levado no nome de muita coisa. Então, foi grande desafio, e enfrenta até hoje, mas com muito prazer hoje em dia por ele. E quantos aprendizados não vieram com isso, né? Muito. Tá vendo como é que Deus trabalha? É assim que Deus trabalha. E ele, menino, ele é assim, o que é mais bonito é porque ele é fascinado pelo espiritismo. É muito bonito, assim, o jeito dele. Às vezes a gente não tem, às vezes nem o que falar, ele chega e fala, e todo mundo se cala e diz, não, porque falar é verdade. Tá vendo? E ele tem 15 anos só. Tá vendo? É o que está vendo aqui na quinta? Não. Ele não veio ainda, não? Não. Ah, tá. É porque tem um autista que está vindo aqui também no tratamento espiritual. Ele... É muito desafiador, porém, de grandes aprendizados. A gente só cresce quando a gente é desafiado. É assim que a gente aprende a amar. Porque é muito fácil amar o irmão. É muito fácil amar aquela pessoa que você gosta, que compartilha com os mesmos pensamentos, ou está ali do seu lado e pensa mais ou menos parecido com você. Isso é muito fácil. O problema é quando você tem que amar os inimigos, os que são diferentes, os que pensam diferente de você. O pior é que os inimigos sempre reencarnam na família da gente, né? Aqueles difíceis de convivência. Eu já tive. É o que falou aqui. Aqueles que têm desavenças entre ambos, eles vêm numa mesma reencarnação, convivendo uns com os outros, para aprender a se perdoar e se amar. E quando acontece de não aceitar? É o tal do burro empacado, está teimando e está ali paralisado e não quer sair do lugar. Não aceita, não perdoa, continua alimentando raiva, mágoa. O que vai acontecer? Vai desencarnar e vai reencarnar junto de novo. E mais, olha só como Deus trabalha. Você era uma pessoa do seu serviço. E você criou inimizade com essa pessoa. E você não perdoa essa pessoa. Passa o tempo, você desencarna, ele também. E você ficou com aquele problema em haver. Você não resolveu com aquela pessoa. E a culpa, o remorso vai te cobrar isso. Sua consciência vai te cobrar isso. Não é Deus, não. Sua consciência vai te cobrar. Olha, você tem que resolver com aquela pessoa. Aí, só para concluir. Aí você fala assim, então, tá bom. Vou ter que conviver com a pessoa para eu aprender a perdoar. Aí você vem, antes você era só colega de trabalho. Aí reencarna, vem na família, primo. Aí você convive mais próximo. Continua teimando, não perdoa, desencarna. Vai reencarnar como irmão.
na mesma casa, para conviver com aquela pessoa, sendo da mesma família, para aprender a amar e perdoar. Continuou tendo problema, mesmo briga de irmão, né? Continuou brigando, desencarna. Na próxima encarnação vai vir como pai e filho, mãe e filho, mãe e filha. Deus vai só aproximando. Só aproximando. Até aprender a amar. História na família, sabe? Um tio. Tio? Ele me detestava, aí eu cuidei, assim. Sabe, parecia assim, que e parece que ele não gostava muito de mim, não. E nós somos 5 irmãos, e ele é irmão da minha mãe. A minha mãe não teve tolerância, meus irmãos não teve tolerância, adoeceu. Eu tentei cuidar dele na minha casa, não dei conta, aí adoeceu, eu levei ele para um asilo, mas sim, todos os dias buscava, foi até o último dia de vida dele. Só por causa que eu entendo espiritismo há muito tempo, né, sempre. Eu era lá no Legionário do Bem, aí eu não abandonei, não, porque eu falei assim, ó, eu vou cumprir até o fim, para não vir meu filho. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E eu fui até o fim, até o último dia da isso vida mesmo. Nossa Mas missão como eu é... já era mais adiantada, não era adiantada, não, frequentava, né, isso tudo, e eu já sabia. Mas a minha mãe não perdoou até o último dia, assim, uns dias antes da minha mãe falecer, ela falou assim que nunca fez uma prece e não faz. Eu achei aqui dentro da minha casa, aqui mesmo. Aí eu fico pensando, falei assim, gente, deve vir por família. Vai voltar junto de novo para aprender a amar e perdoar um ao outro. Certeza. Vai vir. Você ia falar? Então, fez grande sentido agora. Minha menina, ela tem 11 anos hoje, e ela teve um problema de convivência com um colega dela no conservatório quando ela tinha 6, 7 anos. Adivinha? Agora ela está fazendo inglês com a menina. Tá vendo? Tá vendo? Na escola de inglês, ela está tendo que lidar com a menina, tem pouco aluno na sala, e ela está na sala da menina de novo. Ela encontrou com a menina. Vou falar para ela. Acertar os ponteiros com a amiga. O quanto antes. Sim. O Wellington, a minha mãe falou que tem uma moça que mora do lado da nossa casa, ela tinha uma filha e 2 meninos. O mais novo estava jogando bola na rua. O moço atropelou ele. Nossa. Eu sei que eu tinha que já falou. Ó, o que acontece? Cada pessoa que cruza o teu caminho tem um porquê. Vocês não estão aqui comigo hoje, e às vezes a gente está se vendo pela primeira ou pelas primeiras vezes, não é por acaso. Ninguém que cruza seu caminho é por acaso. Cada pessoa que cruza a sua vida, mesmo que seja um esbarrão que você deu na pessoa na rua, tem um porquê. Deus é muito perfeito. Não existe acaso no universo. Não existe. Tudo tem um porquê. Se você convive com as pessoas que você convive, tem um porquê. Pode ser por afinidade, porque são espíritos afins seus, por isso estão na sua família, no seu convívio, de alguma forma, ou um resgate. Ou essas pessoas estão ali por resgate, para você aprender a perdoá-las e amá-las. É claro que o amor você não vai, assim como eu falei da paciência, você não vai aprender a amar do dia para a noite determinadas pessoas que causam esse mal-estar em você. É através do convívio, do trabalho que você vai fazendo. Boa noite. Com muito esforço, até você conseguir perdoar. Deixar aqui o Ah, ótimo. Pode deixar aqui. Gratidão, viu? Valeu, meu amigo. Obrigado. Certinho. Então, até você vai convivendo, até surgir uma situação em que você aprenda a perdoar aquela pessoa. E a partir daquele perdão, desenvolvendo em você o amor, você transforma o inimigo em amigo. É assim, o amor ele é assim que ele trabalha. Transforma o amigo no irmão. O amor verdadeiro que ela estava falando, não é o amor que envolve paixões, não. O amor fraterno, o amor de Jesus. Esse amor que é o sentimento por excelência, transforma amigos em irmãos.
inimigos em amigos. E a gente vai evoluindo, reencarnação após reencarnação, aprendendo a amar, expandindo nossos laços de amor. Que agora é só para aqueles que são os espíritos afins de nós. São os familiares, são aqueles que a gente tem afinidade, por isso espírito afim. A gente ama eles, mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo a expandir esse amor. Cada vez mais, agregando cada vez mais pessoas para o nosso convívio. Até saber amar incondicionalmente, que é o Quando nível a de gente Jesus. tem o conhecimento, as pessoas tendo conhecimento, é bem mais fácil. Ah, com certeza. Aceitar, evoluir, né? Como se diz ali dentro. Agora, quando não tem, Por isso que a gente está aqui estudando. E tem um tempo, assim, até não falou, eu acho, nessa parte, que a gente desencarna para voltar, tem um tempo mínimo, por exemplo? Não existe um tempo definido. É de acordo com o seu merecimento. Cada um tem o seu tempo de adaptação do lado de lá, de percepção do que está acontecendo, de entendimento de que tem que fazer, do que errou, do que não errou. Cada um tem o seu... E caso pode acontecer, por exemplo, assim, eu perdi alguém, eu ainda era criança e acontecer da pessoa voltar ainda na família? Pode. Eu aqui ainda? Pode. Às vezes a pessoa, se ela tendo o mérito e a permissão, ela pode reencarnar rapidamente. Enquanto que outros demoram bastante tempo para reencarnar, para ter outra oportunidade. É de cada um, é do merecimento de cada um, entende? Igualmente isso, né? Ele reencarnar, não. Para a espiritualidade tem que pegar assim dela. Vai. Vai, reencarna. Vai embora. Eu não quero ser. Mas isso acontece muito, principalmente com espíritos suicidas. Eles têm uma resistência com a reencarnação, mas eles precisam vir e aprender a dar valor na vida. E aí eles vêm. Precisa. Aprender a dar valor na vida. Quando eu estava falando da parte, assim, de que as pessoas pedem, né, que aconteceu isso com uma amiga minha, né? O filho dela tirou a própria vida há pouco tempo, agora, assim. Nossa, e eu fiquei muito mal, sabe? Porque, sei lá, não fui no lugar dele, no exterminador dele e tal, assim. Porque quando a gente está num momento que você está quase na depressão, que eu já tive, assim, você fica sem jeito de ficar falando com as pessoas, porque as pessoas não entendem isso. Então, assim, eu fiquei me pondo no lugar dele, aí eu fiquei sentindo muito mal. É muito triste. E aí, é uma forma, assim, que a gente fala. Às vezes eles nem pedem, mas é que a gente pensa que a única coisa que a gente pode fazer pela família é rezar. Vou rezar para você, vou rezar para sua família, vou rezar para ele. Você só quer rezar, porque o que você vai fazer para ajudar a pessoa? Porque a gente fica pensando que a pessoa nunca mais vai ser feliz na vida, porque a gente põe no lugar da mãe dele, da irmã, de todo mundo. Porque quanta tristeza, né? E tipo assim, uma pessoa nova, bonita, inteligente, que você vai pensar assim, que não teria motivo. Mas ninguém sabe o que está dentro do coração, né, da pessoa. É a dor que a pessoa está sentindo. Mas assim, ficou assim, com a gente, ela falando sobre isso, a gente conversa a parte suicida. Aí eu sempre falava que eles que acreditam, que imaginam que as mães que perdem os filhos, eles que, assim, a dor e junto com que, onde eu errei, eu disse que acho que a pergunta é muito isso, onde eu errei. Se culpa por isso. Porque eu acreditei como irmã disse, né? Onde eu errei, é igual a música, né? Quantas vezes? Quanto tempo? Quanto tempo? E ela disse que acredita muito que seja assim. E ela disse que fora a vergonha também que você fica. Não pelo para dizer assim, as pessoas acontecem assim, o filho dela se matou, alguma coisa do tipo. Mas é a vergonha de, tipo, eu não soube criar. Acredito que se culpa muito. Porque mas essa culpa, tipo assim, por não ter acudido, né? Como que eu não vi? Da família inteira. Por que o não ajudou? Por que não fez alguma coisa? Lá na cidade da gente, teve um rapazinho que fez isso. E a mãe dele era como trabalhar minha mãe, ela era professora. Aí ele pegou e tomou todos os medicamentos dela. Aí ele já tinha bebido muito, e ele ligou para os amigos lá pensando que fazer aquilo.
Aí teve um menino que chamou ela, e ele estava na mesma casa que ela, só que ela não acordou. Aí ela se culpou muito por isso. Às vezes a culpa é por não fazer o que poderia ter feito, né? Mas é complicado Mas se mesmo. for um Quem sabe a momento, dor do outro. né, se for um momento. No caso, Tipo, ela o não suicídio acordou. nunca é o momento, tá? Suicídio nunca é o momento. Porque não Nunca é o existe. momento. Eu falo assim, a pessoa que estava do lado que não acordou para acudir, teve um motivo. Sim. Talvez seja influência Talvez. dos irmãos anteriores também, né? Ah, com certeza. Segurar. Todo suicídio tem. Tem influências. Porque o primeiro pensamento é nosso. Não, Às vezes até o primeiro não é nosso. Muitas vezes nem o primeiro é nosso. No caso dele, juntou o último ao agradável, porque ele já estava bêbado. Aí ele já não vinha com boas influências. Aí devido já era um caso bem complicado entre a mãe, o pai e ele. Aí ele já tinha uma filha também, era bem desestruturado, sabe, na família. Aí eu sei que no final, assim, como ele disse, já não era um caso. É triste, muito triste. Depois a gente fala com mais calma sobre esse assunto. A gente está com o horário estourado aqui, mas a gente pode conversar mais sobre isso na próxima semana. É muito triste. O suicídio nunca é programado. Assim, para Deus, ele sabe quais são as nossas tendências, né? Mas nunca é. Nós estamos vindo justamente para superar as dores, não para sucumbir a elas. Wellington, meu pai morreu faz praticamente um ano. Então vou convidar vocês agora a elevar o pensamento a Jesus. Busque aquele sentimento, aquela irradiação que a gente fez logo no início. Respire fundo, enche de ar, solte. Traga de novo a gratidão no seu coração. Nesse momento, eu convido você a agradecer pela oportunidade, essa oportunidade maravilhosa que tivemos essa noite, de aprender e compartilhar uns com os outros mais um pouquinho de conhecimento, de receber da espiritualidade as intuições necessárias, as inspirações para a compreensão melhor do que veio para nós nesta noite, dos presentes que Deus preparou para nós nessa noite. Então agradeça por esse momento único e abençoado. E através da gratidão, volte a irradiar aquela luz que é sua, expandindo ela, iluminando não só você, como todo o ambiente que você está. Nós vamos então nos conectando uma luz com a do outro, formando uma linda corrente de luz. E vamos usar agora o nosso poder da vontade, do nosso livre-arbítrio, para direcionar toda essa luz para o alto, para o firmamento, em direção aos nossos mentores, em direção aos anjos guardiões da terra, ao exército de Cristo. Esses espíritos evoluídos que estão aqui para nos conduzir no caminho a Deus. Que eles recebam essas nossas luzes, essa corrente de luz. Que eles potencializem com seu amor infinito essas luzes. Devolvam para o planeta em forma de chuva de bênçãos. Chuva de luzes de bênçãos indo sobre o planeta inteiro, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade. A todos aqueles que mais precisam. A todos aqueles que têm a necessidade de receber um conforto. A todos aqueles que têm a necessidade de receber um auxílio, um alívio, um alento. Aqueles que estão nos hospitais em momentos terminais. Aqueles que são entes familiares desses que estão partindo ou partiram, que sofrem a dor da separação. Aqueles que estão passando pela maior pandemia que assola o nosso planeta, que é a da depressão. Enfim, todos os nossos irmãos que estão em agonia e sofrimento, que recebam essas luzes de esperança, de auxílio, de consolo. E nós pedimos agora para a nossa lista de orações. Os nossos irmãos
Temos na nossa lista que também precisam muito de oração, de auxílio, de um momento de conforto. E entre eles são os nomes de David de Paula, Geni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristina Valente de Souza e família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Waltercide Simão, Márcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Alexandra Frange Soeiro Catani, e aos nossos irmãos também desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimond de Costa, Agnaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira, Hércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso, Jaime Reisen e Maria da Silva Cardoso. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, esta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu desejo. Padeças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Gratidão a cada um de vocês. A gente encerra o estudo e quem quiser continuar, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias recebidas essa noite. Opa! Espera aí. Boa noite, gente. Hoje veio, acho que é uma oração. E diz assim: Meu Senhor, tu que és tão misericordioso, paciente e sábio, acenda sua luz sobre nossos passos, derrame sua sabedoria sobre nossos pensamentos, e envie chuvas de amor, e envie chuvas do seu amor sobre nossos corações.
que sua sabedoria fraterna nos envolva em todas as vertentes e nos edifique até a sua luz incandescente, abrindo nossos olhos para a sua verdade tão sublime, que possamos, neste momento, ser humildes para nos banhar de tanta orientação, que nossos corpos espirituais se elevem até sua voz tão doce e firme, e que nossos ouvidos se abram para suas palavras, e, por fim, que a vida em sua essência nos faça seu verdadeiro sentido. Que assim seja. Amém. Vós que se acha tão pequenino diante dos obstáculos que se depara pelo caminho, tenhas a certeza de que o ponto de partida do observador é determinante para ampliar ou limitar sua visão. Muitas vezes, através de uma fresta, se tem melhor visão sobre o que está além da pilha de tijolos do que se tentar escalar a altura a qual pode levar a uma queda. Nem tudo o que é grandioso em tamanho tem real estrutura firme, assim como nem tudo o que é intransponível diante dos olhos o que é fisicamente o fim do caminho se faz verdade diante do coração. A visão material é deveras limitada. Muitas formas alcançadas pelos olhos da carne não traduzem a energia fluídica que traduz sua verdadeira essência. Pensem e observem pelos olhos do espírito, que alcança muito mais verdadeiramente a real essência de cada um, inclusive de cada coisa. Tudo é energia, tudo pode ser sentido, e o sentir é mais fiel à verdade do que o ver. Nem tudo que é lindo diante dos olhos o é diante do coração. Portanto, irmãos, escolham seus caminhos com as ferramentas que verdadeiramente vos pode ajudar. Tenham em mente que a luz do nosso Senhor vos guia nesse caminho e vos fortalece diante das interferências. O que precisas é deixá-la vos alcançar, porque ela está e sempre estará naquilo que realmente importa, o amor. Os envolvam, meus irmãos, nessa verdade e encontrarão as tão temidas e procuradas respostas. Que a luz do Senhor seja bem recebida por todos nós. É a última, gente. Finda nas próximas décadas uma era em que muitos de vós ainda se apegam. Então, em despedida de um mundo onde o conforto material é uma prioridade, onde os rendimentos financeiros são mais que prioridade, são sentido de vida, o apego material que ainda se tem sobre essas e outras materialidades precisa chegar ao fim. O mundo que vos espera se faz pela essência da vida. Nele se troca o conforto pelo trabalho em benefício ao próximo. Se troca os rendimentos por tempo ao lado de quem se ama. Nele, o sentido da vida é evoluir, e muitas vezes, para evoluir, precisa renunciar a esses rendimentos. Entendam, irmãos, que a piedade presente neste mundo, que ainda mora no futuro, traz o amor e a luz do nosso Senhor, traz a abnegação necessária para que não se abandone o sofrimento do próximo. A luz da sabedoria e da evolução é uma constante em cada passo dado em direção a esse mundo que vos espera. Esse mundo terá o planeta que habitam hoje, mas com novas vestes. Vestes que já estão em construção pelas mãos sábias do tempo, que obedece o curso da vida. Essa transformação é um fato, não depende da crença de ninguém, e acontecerá com ou sem vocês. Aqueles que não acompanharem terão outro curso, seguirão seu caminho em direção ao lugar que mais lhe for compatível. Mas aqui, os que ficarão terão a sublime oportunidade de testemunhar a neblina se dissipar e a aurora de um novo amanhecer iluminar a mente de todos com a verdade da vida. Estejam atentos, aproveitem essa bênção e sejam gratos por estarem nesse caminho. Saberão em breve o quanto nosso Senhor está presente dentro de nós. Fiquem com Deus.
Boa noite, tudo bem? Vou ter que sentar aqui no som muito mais baixo, né? Não vou falar nada. Acho que eu consigo levantar. Vou ler aqui, teve umas que foram escritas ontem e duas rapidinhas que eu consegui chegar a escrever hoje. Hoje estive aqui por um tempo observando os estudos, não foi fácil ouvir aquilo que precisava, mas tenho certeza que é de um labor muito grande de estar aqui. Sinto falta da minha família, de amigos e da vida de encarnado. Sou grato pela oportunidade de hoje. Queria contar que passar pelo Vale dos Suicidas não foi fácil, mas o resgate por aqueles irmãos foram maravilhoso. Saiba que a luta é constante e que não é tão fácil saber que o que fiz destruiu não só a mim, mas as pessoas que amavam. Sinto saudade principalmente da minha mãe e do meu pai. Minha namorada também. Faz bastante falta. Lembre-se, todos, tem que seguir em frente. Não deixe isso acabar com o amor próprio. Sei que foi difícil e peço perdão, mas já estou bem. Maurício. A casa é de ferreiro, o espeto é de pau. Santo de casa não faz milagre. Tudo isso, muitas das vezes, é falado, mas esquecemos que para alguém fazer algo de bom é necessário saber dar o exemplo. Muitas das vezes deixamos as coisas ruins tomar conta, e esquecemos de deixar as coisas boas entrar, para de se vitimizar. E olhe bem as suas atitudes que você faz, de um amigo. Essas daqui foram de ontem, que eu não sei para quem é. Se alguém sentir vontade, pode pegar. Para sua clareza, vou dizer uma vez só. Faz a sua parte que faremos a nossa. Na vida, as coisas são difíceis, mas não desista. Lembre-se que tudo pode passar. Porém, se não fizer a sua parte, não tem como. JJ. Meu querido amigo, quantos pensamentos negativos. Voltei por você. Quanto desânimo. Preciso que não desista de coisas que te fazem bem e que não desista de coisas que te fazem bem. E continue na caridade. Assinado ele. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Esse aqui, pai, tenho saudades das nossas conversas, saudades dos seus abraços. Hoje deu saudade da mãe e da comida dela, mas gostaria muito que vocês continuassem orando por mim. Sempre visito meu irmão e meu sobrinho. Estou cansado, mas vou para o tratamento. Mas preciso de muita oração. Estive aqui entre vocês e fiquei fraca. E agora só volto quando estiver bem. Meu pai, queria pedir para continuar vindo aos estudos e tomar passe. O senhor precisa entender mais coisas sobre o espiritismo. Daniel. E ações. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aí do estudo virtual. Hoje eu tô com voz de radialista, por causa da gripe. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou primeiro ler uma mensagem de ontem, que foi psicografada por uma companheira que aqui não se encontra, mas é uma mensagem com um teor emocional, né, grande, então acho relevante a leitura. Minha mãe querida, sei como você está ansiosa por uma comunicação minha deste plano. Perdoe, mãe Lúcia, estava muito atarefada em meus compromissos espirituais. Você bem sabe o quanto sou dedicada em tudo o que faço e fazia no plano terrestre.
Amada mãe minha, recebo tuas orações, escuto seus prantos todas as vezes em que se encontra triste. Por favor, não fique assim. Estava bem e sinto muito. Estava bem pior na terra do que estou aqui. Aqui estou desprovida de angústias, da depressão. Eu sei que irá entender que neste mundo em que habita somos meros viajantes de todo o tempo. Mãe, depois de meu desencarne, senti uma paz tão grande que parecia que sempre esperava por esse dia. Mãe, meu amor eterno, sinto muito lisonjeada por ter tido a oportunidade de mandar essas singelas palavras, principalmente neste dia em que se aproximam os dias das mães. Querida, você foi a melhor mãe do mundo, muito dedicada a mim, a todos que te rodeiam. Acredite, estou bem. De sua filha, é um nome que eu não sei, é Torceline da Silva Souza, algo assim. Se alguém conhecer alguma Lúcia, que tem um nome que a filha desencarnou, um nome parecido com esse, nós temos aqui a mensagem. Vamos lá. Empolgado com os desdobramentos da guerra, Hitler enfeitiçou-se pelo poder germânico e começou a ter liberdade restrita para os deslindes ocorridos a partir de 1941. Alucinado pelo uso recorrente de substâncias modificadoras do comportamento racional do cérebro, o nazista começou a guiar a Alemanha ao fracasso. Sem conhecimento de campo de batalha, de logística militar e de suprimentos, enlouqueceu-se ao destruir parte de seu exército nas geladas terras soviéticas, além de sofrer com as derrotas na Inglaterra e com a retomada parisiense. Sucumbiu no final de abril de 45 em seu bunker, o qual era o único lugar ainda que detinha alguma ação de mando. A figura draconiana do nazista foi autorizada pelas figuras espirituais de alto escalão, tendo em vista necessidades ainda latentes em nosso planeta, de rejuvenescer seus ideais e emplacar, a contrário senso, políticas ou métodos de adequação sociais, os quais seriam inconcebíveis para os séculos XXI, XXII e por diante. A sociedade, embora recheada de inconveniências morais, possui arcabouço jurídico e político para se desvencilhar, efeitos físicos, isso, para se desvencilhar de qualquer prática ensejadora de destruição ao próximo. Cristo, se pisasse aqui nesses tempos de inteligência artificial, não seria crucificado pelo governador de Jerusalém. Paulo não estaria pregado à cruz, de cabeça para baixo, tendo por base a violação ao Tratado de Genebra. Kardec não teria livros queimados em praça pública pelo conteúdo, entre aspas, anticrístico de sua compilação. Chico Xavier não seria torturado pela madrasta, tendo em base os conselhos tutelares e o maior aparato do Estado diante de questões relativas à proteção das crianças. É importante destacar e reconhecer as benesses de se viver no século XXI, embora sejam destacados de maneira justa novas problemáticas as quais envolvam o uso de agrotóxicos e excesso de exposição em redes sociais, ilustrativamente. A liberdade de consciência, a qual se demonstra emparedada nestes tempos, configura, inclusive, necessidades de maior vigilância, se cometemos infâmias absurdas, latentes no espírito ainda primitivo. O fenômeno de humanização do homem,
ainda percorrerá séculos a fio, com o intuito de transformá-la em ser com grande arcabouço de lógica moral aplicada. Por isso, diante dessas facilidades relativas ao acesso ao conhecimento, expor a não sapiência de ação como contrária ao bem significa comodismo em relação à barbárie. Isso não se pode mais aceitar. Somos espíritos com capacidade racionalizada de exteriorizar o melhor de nós e combater possíveis sarnas desventuradas da ética que nos conduz. São expoentes dos novos tempos, em que amar é obrigatório, e não escolha diante de todo o conhecimento adquirido pelo seu HD espiritual por milênios. Sejam, pois, essencialmente proativos em lutar contra as sombras que os habitam diuturnamente. Aproveitem para se deleitar na teia de obrigações que o homem pós-moderno deve se atrelar, a fim de evitar o declínio tortuoso, chinfrim e inaceitável do animalismo. A autocrítica não se vende nas drogarias, nem se doa nas casas espíritas. Se adquire a força no primeiro momento, para depois se transformar em algo automático e obrigatório. Não adianta chorar no próprio túmulo se não construiu honra ao seu legado moral. Para se fazer em paz, faz-se necessário lutar contra as nossas manias milenares estagnantes. Fiquem com Deus, Marco Aurélio. E vamos finalizar com ele, né? Nosso trovador de todas as quartas. Dondocas e varões, atentem-se. Quanto material gravado para estudo e gente reclamando de tudo. Quantos passes semanais aqui são ofertados e gente reclamando dos assentos nada acolchoados. Quantas palestras são preparadas e gente reclamando das crianças e suas presepadas. Quantos chegam aqui louvando ao Senhor e em suas casas são atores de show de horror. Quantos profanam a ajuda desinteressada e no fundo desejam aplausos e fortuna esbanjada. Quantos comem os lanches e reclamam do recheio, mas não têm um ponto na carteira para gastar no recreio. Quantos reclamam da postura dos trabalhadores da casa, mas diante do medo da obsessão correm aqui como se este lugar estivesse sempre de plantão. Reclamar vicia e se traduz em componente tão nocivo quanto a lascívia. Por isso, diante dos conflitos com minha companheira, nunca, absolutamente nunca reclamo, porque me viciaria e apanharia da vida. A dádiva está em lutar para a evolução, porque... Não, a dádiva está em lutar para a evolução, porque comer jiló com agrião é pior que aguentar um reclamão. Silas, o trovador. Silas é demais. Que Jesus abençoe a todos aí. Terminou? Tem Marcelo. Não, eu não venho. É não? Que Jesus abençoe a todos. Vou substituir o Wellington e que todos sejam agraciados. Só lembrando aqui, o Wellington deve ter feito a propaganda. Eu não fiz, faço para mim. Ah, eu faço. O Wellington não fez a propaganda, não tem problema. Sábado agora nós teremos o brechó do Laços Fraternos para que possamos ter eletricidade, aluguel em dia, água boa, Wi-Fi futuramente, quem sabe. E também, só salientar os amigos aqui, que esse brechó vai ocorrer das 8h30 da manhã até... Das 8 da manhã às 17. Às 17 horas, tá? Então, quem trabalha, enfim, na parte da manhã, tem a parte da tarde, quem trabalha na parte da tarde, tem a parte da manhã, para facilitar o acesso à casa.
E no dia 10 de junho, mais uma vez, vamos reiterar o convite, a festa junina aqui no centro. A partir de amanhã já teremos ingressos à venda aqui no próprio centro. O valor, R$10. É muito barato. São 2 salgados aí, viu? Teremos música ao vivo, teremos muita bingo, sorteio, teremos aí animação, né? E, evidentemente, espaço para as crianças. Vai ser um encontro bem legal. Que Jesus abençoe a todos, inclusive aos amigos. Opa. Falou, pessoal. Fiquem todos com Deus. Agradeço mais uma vez. A gente se vê semana que vem. Pai, a Vilma falou no chat aí. Boa noite a todos.